Na semana passada estivemos a perceber então quem somos e de como podemos fazer uma análise da nossa vida para perceber se a mesma fala mais de nós ou então de quem deu a vida por nós. Nessa medida nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Mas para isso acontecer nós temos que conhecer mais a Sua Palavra para que possamos ser transformados e usados por Ele para a transformação daqueles que estão à nossa volta. Hoje vamos para o terceiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo e vamos analisar o tipo de pessoas que nós podemos encontrar no nosso caminho, quer na igreja, quer também fora dela, e como também devemos lidar com essas pessoas. Significa isso que dentro da igreja nunca haverá pessoas perfeitas e se estivermos à procura disso, certamente iremos ficar bastante desiludidos e até deprimidos com a vida, até porque nós somos os primeiros a ser imperfeitos. Acho interessante ouvir alguém dizer que anda à procura de igreja e por causa disso faz até turismo religioso visitando várias igrejas. E quando normalmente eu pergunto a essas pessoas, afinal, mas tu andas à procura de quê? A resposta normalmente anda à volta disto. Eu quero uma igreja onde me sinta bem, onde tenha muitos eventos e onde haja bom louvor. A minha questão é, onde entra a importância da pregação da palavra na vida dessas pessoas? Recentemente alguém me disse, sabe, pastor, esta pessoa da minha família saiu da igreja onde estava porque queria ir para outra igreja porque lá o louvor era muito melhor. Eu perguntei-lhe como é que era a pregação e ele disse-me, sabes, tio, eu tenho a noção de que a pregação é muito mais fraca, mas o louvor compensa. E este é o grande problema. As pessoas, por vezes, andam à procura de uma igreja que as faça mexer mais com o corpo do que com a mente e com o coração. Então nós precisamos de ter cuidado com isso. Sinceramente, já há pouca coisa que me surpreenda nos dias de hoje. Sendo assim, o tema da mensagem de hoje é não se surpreenda. Torna-se importante não nos surpreendermos com aquilo que acontece à nossa volta, porque quando nós nos surpreendemos, ficamos mais vulneráveis, pois parece que a nossa vida depende daquilo que vemos ou daquilo que nos possam fazer. Cada vez que eu me surpreendo com alguma coisa que acontece, eu fico mais vulnerável, fico mais fraco e parece que a minha vida perde algum sentido porque essa coisa me surpreendeu em grande medida. Deixaremos de ficar vulneráveis à medida que nós percebemos quem nós somos de facto e, acima de tudo, à medida que compreendermos quem Cristo é e aquilo que Ele fez por nós. Vamos então abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Um breve contexto. Temos visto, temos falado. Timóteo estava a sofrer por causa da perseguição que a igreja estava a passar, mas acima de tudo com os falsos mestres que estavam a surgir dentro da igreja. Em virtude disso, Timóteo estava a desesperar, como também estava a estagnar. Os medos que ele tinha estavam a fazer com que ele paralisasse. E Paulo viu-se na iminência de lhe escrever esta carta para dar algumas exortações. Reparemos, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Reparemos logo no início, sabe. Esta palavra mostra-nos que algo muito importante vai ser dito e por isso Timóteo tinha que prestar muita atenção, porque algo seria dito de grande importância para a sua vida e para o seu ministério. Podemos ver ainda no texto que Paulo estava a referir-se aos últimos dias. Que dias serão estes? Paulo certamente não se estava a referir aos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo à Terra,
mas sim à inauguração de uma nova era que começou com a partida de Jesus até à sua segunda vinda. Significa isto que os últimos dias refere-se então ao tempo da ascensão de Cristo aos céus, como a vinda novamente de Jesus à terra para vir buscar o seu povo. Se olharmos para Atos capítulo 2, quando Pedro estava a pregar à multidão, Pedro disse que aquilo que estava a acontecer tinha sido profetizado por Joel, o qual dizia que nos últimos dias muitos milagres iam acontecer. Então, Pedro refere-se àquele tempo em Atos 2, no dia de Pentecostes, como sendo a concretização da profecia de Joel, o qual ele tinha dito que nos últimos dias aquilo ia acontecer. E como sabemos, já passaram quase 2000 anos desde o Pentecostes e aquele momento foi mencionado como sendo os últimos dias. Olhando novamente para o versículo 2, podemos depreender que os versículos que iremos ler a seguir devem ser aplicados ou deveriam ser aplicados naquela altura, como também para nós, nos dias de hoje, até que Cristo regresse. E esses tempos, os tempos em que nós vivemos, serão marcados, segundo este versículo, por tempos difíceis. Esta palavra difíceis no original significa ferozes, selvagens. Olhando para o versículo todo, podemos compreender que a Igreja, em todos os momentos da sua história, percebeu que os seus tempos, ou os tempos em que estavam a viver, nunca seriam fáceis. Daí que, historicamente, quando as pessoas passam por momentos dolorosos, ou algo terrível acontece com medidas políticas ou até atmosféricas, normalmente nós dizemos o seguinte: o fim está próximo. Então não devemos surpreender com os momentos difíceis que acontecem na nossa vida, quer sejam pelas circunstâncias mais dolorosas que possamos enfrentar, ou até com aquilo que as pessoas ao nosso lado nos possam fazer. Simplesmente não se surpreenda com nada que possa acontecer. No entanto, saibamos que, primariamente, o nosso maior adversário somos nós. Recentemente estive a participar num congresso de jovens em Queluz, na Igreja Batista de Queluz. E perguntaram ao pastor Diné qual era o seu maior adversário no seu ministério. Qual era a sua maior dificuldade no ministério? E eu pensei, o que é que ele vai dizer? Não é? E o pastor Diné, de forma bastante sábia, disse: o maior adversário, o maior inimigo que eu tenho no ministério sou eu mesmo. Então, nós devemos saber que nós somos primariamente o nosso maior adversário. Uma nota importante ainda. Iremos perceber que a maldade que nós vamos encontrar nos próximos versículos refere-se sempre a pessoas. E é por isso que nós vivemos num mundo destruído. Não é o mundo que destrói as pessoas, são as pessoas que destroem o mundo. E vivem como se Deus não existisse. Vejamos versículo 2 a versículo 5. Os homens serão egoístas, serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Nestes 4 versículos nós podemos encontrar 18 traços de personalidades que Timóteo estava a lidar. Mas conforme vimos, isto deve ser aplicado também às nossas vidas, como também à vida da Igreja em geral. Vamos ver rapidamente o significado de cada uma dessas características e de percebermos assim que tipo de pessoas nós vamos encontrar na nossa caminhada, como também aquilo que nós seremos capazes de fazer se não estivermos ligados a Cristo. Ok? Então, ter uma visão bíblica significa que não estamos a pensar se há só pessoas no nosso caminho, mas se também eu estou a ser esse tipo de pessoas.
É muito fácil nós encontrarmos o cisco na vida dos outros. O mais difícil é encontrarmos a trave no nosso olho. Então, ao analisarmos este texto e estas características, não vamos logo pensar: esta pessoa é o Filipe, esta pessoa é o Jonas. Não, vamos pensar se nós estamos realmente a ser assim. Ou se, porventura, tivermos pessoas à nossa volta que sejam assim, como é que nós devemos lidar com elas? Então, a primeira característica é egoístas. Significa esta palavra que as pessoas são amantes de si mesmas e que se preocupam apenas com o seu bem-estar. Não têm problema algum em afirmar: eu sou o amor da minha vida. Certamente que a pessoa que diz isto coloca-se no centro de todas as coisas e por causa disso terá sempre dificuldade em relacionar-se com Deus, como também com as pessoas que estão à sua volta, porque não está disposta a mudar. Se eu sou o amor da minha vida, eu não estou disposto a mudar, porque eu sou egoísta e tudo tem que girar à minha maneira. Segundo lugar, avarentos. Estas pessoas amam o dinheiro e acham que aqueles que não o têm porque não se esforçaram. Além disso, não têm o desejo de doar nada porque acham que cada um tem o que merece, ou quando doam alguma coisa é porque têm algo a receber em troca, nem que seja pela fama que isso lhes possa trazer. Então, as pessoas avarentas não sabem doar, não compreendem o que significa generosidade para com o próximo. A seguir, nós podemos ver jactanciosos. Refere-se às pessoas que gostam de mostrar aquilo que têm. São vaidosas por natureza. É aquele tipo de pessoa que, ao contar histórias, ao contar ilustrações, ela é sempre a heroína. Ou então, não sei se já vos aconteceu, estarmos a falar de um problema que nós estamos a enfrentar e a outra pessoa, em vez de mostrar compaixão, diz: eu já passei por esse problema e eu o venci-o facilmente. Ou então o teu problema é muito inferior ao problema que eu estou a passar. Então são pessoas que gostam de se mostrar superiores aos outros. Curiosamente, Aristóteles utilizou esta expressão para referir-se às pessoas que se mostram mais do que na verdade são. E pensemos um pouco. Quem tem bom coração não precisa de andar para aí a mostrar-se. Ele será reconhecido de forma natural. A seguir, arrogantes. A palavra mostra uma profunda soberba, a qual mostra a necessidade que as pessoas têm de ficar sempre em cima das outras. São também arrogantes ao lidar com os erros dos outros, porque, no fundo, se forem analisar a sua vida, percebem que têm problemas que não conseguem resolver por si próprias. Logo, é muito mais fácil descarregarem a sua raiva em cima das pessoas e muitas das vezes descarregam a raiva que têm em cima das pessoas mais fracas, as quais sabem que nunca responderão na mesma moeda. Então as pessoas arrogantes são arrogantes porque têm coisas mal resolvidas na sua vida e tendem a descarregar em cima dos outros. E normalmente não sabem lidar com pessoas que são humildes de coração. A outra característica é blasfemadores. Descreve aquele tipo de pessoas que está sempre a insultar a Deus porque acha que Deus lhe deve algo, como também está sempre a blasfemar das pessoas. Romanos 3:13, e alguém que se apoderou deste versículo para dar título a um livro, diz o seguinte: este tipo de pessoas é como se tivessem peçonha de áspides debaixo dos seus lábios. A característica a seguir diz-nos: desobedientes aos pais. Quando os filhos desobedecem aos pais, terão quase sempre dificuldade em entender que haverá autoridade sobre a sua vida. Se os filhos não compreenderem desde cedo que há autoridade no seu lar, irão
ter muitas dificuldades em compreender que na sua vida haverá sempre autoridade sobre eles. Além disso, a sociedade é um conjunto de famílias. E quando uma família não está bem, a sociedade, como acima de tudo a igreja, também sofrerá com isso. Uma nota sobre isto. Por vezes há filhos que são desobedientes aos pais, porque os pais não os educaram no temor do Senhor. E outras vezes as posturas que os filhos têm são apenas um mero reflexo daquilo que vêem em casa. E digo isto olhando também para a minha vida. Quando tinha o hábito, às vezes, de discutir à frente dos meus filhos, e quando a Raquel era mais pequena, a Raquel depois ia falar com os bonecos dela, ia discutir com os bonecos dela, da mesma forma que eu tinha discutido com a Filipa. Então, se os nossos filhos nos veem a ser reclamadores, murmuradores, a tendência natural deles será imitar. A seguir, a característica é ingratos. São aquelas pessoas que têm dificuldade em agradecer. Nunca retribuem nada aos outros. Recebem sempre as coisas. Até podem dizer obrigado, mas no fundo, eu até merecia isto. A pessoa ingrata não percebe e não vive o conceito da graça, do dom imerecido. Outra característica, irreverentes. A palavra no original significa indecência. Isto é, vive no pecado como se nada fosse. No próximo sábado vou estar a pregar na reunião de jovens em Linda a Velha. E todos os jovens estão convidados a estarem lá presentes. Rafael, são só os jovens, está bem? A estarem lá presentes. E nós vamos estar a falar precisamente sobre isto em 1 João capítulo 3. Sobre que o Filho de Deus não vive no pecado como se ele não existisse. Esta pessoa irreverente ou indecente é alguém que já perdeu a vergonha de viver a vida à sua maneira, vivendo os desejos e os prazeres, sem se importar com aquilo que Deus diz na sua palavra. Desafeiçoados. Esta palavra no original significa sem amor pela família. Vive a sua vida, talvez até casado, mas não tem amor pelas pessoas que habitam na sua casa. É um aborrecimento grande estar ao lado dos seus e por isso procura sempre alguma coisa para fazer fora de casa. A característica a seguir, implacáveis. Significa isto que aquela pessoa que tem sempre dificuldade em gerir consensos. Não consegue até perdoar, porque acha que a justiça própria, a justiça que pode fazer pelas suas próprias mãos, é sempre superior e até melhor do que a justiça que Deus possa, porventura, fazer. As palavras destas pessoas são sempre duras para com os erros dos outros. Normalmente as pessoas à sua volta dizem: o que é que virá dali? O que é que virá desta pessoa agora? A outra característica a seguir diz-nos caluniadores. Pessoa que espalha contendas, que faz intrigas e está sempre metido em confusões. É a maledicência que existe muitas vezes. Aliás, deixem-me dizer, a maledicência é uma forma subtil das pessoas saírem por cima dos outros. Por tudo isto, e à luz de Provérbios 6,19, nós podemos dizer que Deus abomina essas pessoas. A seguir, a característica diz, sem domínio de si próprio. O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo. É sempre um reflexo de quem habita em nós. Sendo assim, esta pessoa tem dificuldade em dominar-se e segue as paixões momentâneas, percebendo ou não, mais tarde, as consequências dessas escolhas. São escravas das coisas ou até das pessoas, porque perdem a noção do que a vida significa. E quando não têm uma resposta positiva dessas pessoas ou das coisas, a sua vida desaba.
característica a seguir é cruéis. A palavra mostra alguém que é tão cruel, tão selvagem, que não tem sensibilidade ou simpatia com o próximo. As palavras que proferem servem apenas para magoar. Nunca usam palavras para edificar os outros. Como se diz em bom português, são bota abaixo. A seguir, inimigos do bem. Mostra aquele tipo de pessoas que só gosta de falar de coisas podres. Onde estiver a podridão, essas pessoas aí estarão também. Traidores. Alguém que não se pode confiar. São mestres na arte de falar pelas costas, sempre com o objetivo de trair o outro. São este tipo de pessoas que nós vamos encontrar. A seguir, atrevidos. A ideia no original é mostrar aquele tipo de pessoa que usa a manipulação para conseguir os seus intentos, porque não consegue dominar os seus desejos e faz tudo para conseguir o que quer. A palavra a seguir, estamos quase a terminar estas características. Enfatuados. Pessoas que são orgulhosas dos seus feitos para mostrarem superioridade em relação aos outros. Estão cheias de si próprias que não conseguem olhar e perceber em que condições aquela pessoa se encontra. Em último lugar, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. No fundo, isto resume todos os outros aspectos. Alguém que se ama muito e que acha que a vida anda à sua volta e gira em torno de si própria, mesmo até podendo ter aspectos ou vestígios de cristianismo. Estas pessoas são hedonistas. O que dá prazer, elas fazem. Não importa as consequências que isso tenha. Se me dá prazer, eu faço. Se eu sou feliz, eu irei fazer. São pessoas hedonistas. Qual deveria ser a atitude então de Timóteo para com estas pessoas que estavam a importuná-lo? Que atitude que Timóteo deveria ter? Versículo 5. Foge também destes. Foge destas pessoas. O que será que isto significa? Que devemos fugir das pessoas e andar apenas ao pé das pessoas com quem nós nos identificamos? Certamente que não. O Senhor Jesus sentou-se à mesa com pessoas que viviam em pecado e eram mal vistas por todos. Além disso, Jesus, na oração que fez em João, diz muito claramente ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, o que significará este foge quando o Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, para andar ao pé das pessoas que não acreditavam em Deus, para lhes pregar o Evangelho? O que significará este foge? Paulo estava então, mais uma vez, a falar de pessoas que eram religiosas. Hoje estou com dificuldades em dizer esta palavra. Paulo estava a lidar com pessoas que eram ligadas à religião, mas que não viviam o Evangelho. Andavam na igreja, mas não tinham as suas vidas transformadas. Podiam ouvir tudo o que era dito, mas as suas vidas não refletiam nada disso. Significava isso que Paulo advertiu a Timóteo para que não tivesse intimidade com estas pessoas, mas sim que as advertisse com bondade, conforme vimos a semana passada, e caso não se arrependessem, que as afastasse da vida da igreja, porque toda a igreja iria ser contaminada pela forma como elas viviam. Então, o pecado, o nosso pecado pessoal, não tem apenas consequências pessoais, como também tem consequências comunitárias. Se Timóteo estivesse com essas pessoas como se nada passasse, estaria, de certa forma, sentado na roda dos escarnecedores, conforme nos diz Salmo, capítulo 1. Ele não foi chamado a ser conivente e nem tolerante. Ele foi chamado, sim, para ser fiel à palavra de Deus. E este é um sério aviso para todos nós.
Nós não fomos chamados para sermos populares. Nós fomos chamados, sim, para sermos fiéis a Deus. Qual a importância deste afastamento para com as pessoas? Se nos tornarmos vulneráveis a elas, o que nos poderá acontecer? Versículos 6 e 7. Vamos ver então essa resposta. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Alguns destes homens, já que não tinham tido a oportunidade de conseguir ensinar na igreja, começaram a entrar na casa das pessoas e a ministrar àqueles que eram mais fracos na fé. No caso aqui, Paulo referiu-se a uma situação bem específica da época, e estas pessoas faziam isto, entravam na casa das pessoas mais fracas na fé para terem o seu ego preenchido. Vários comentaristas dizem que as mulheres a quem Paulo se referiam não andavam à procura da verdade, mas sim à procura de experiências místicas. A cidade de Éfeso era conhecida por causa do seu misticismo. No entanto, é preciso tomarmos atenção a isto. No entanto, devemos saber que nem na altura e nem agora todas as mulheres sejam assim. Paulo estava a tratar de um contexto muito específico. Ok? Versículo 8 e 9. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Estes dois nomes não aparecem no Antigo Testamento. Acredita-se que era uma referência aos magos que tentaram fazer os mesmos milagres que Moisés e não conseguiram. E nós notamos isso em Êxodo capítulo 7, versículo 11. Esta menção serviu também para mostrar que ao longo de toda a Bíblia sempre apareceram pessoas que se vão opor à fé, como existirão sempre pessoas que nos irão fazer a vida difícil. Paulo sabia do que se falava. Nós já falámos aqui do espinho da carne. Não sabe bem o que é que significa esse espinho na carne. No meu ponto de vista, este espinho na carne significa pessoas que ele tinha na sua vida que lhe faziam a vida difícil. Aliás, permitam-me dizer isto, não há nada melhor do que apanharmos pessoas difíceis na nossa vida para que possamos dobrar mais os nossos joelhos. É bom nós apanharmos pessoas difíceis na nossa vida para podermos dobrar mais os nossos joelhos. E é precisamente nesse momento que percebemos que o verdadeiro consolo só existe em Deus. Os discípulos de Jesus vão sempre parar as batalhas de joelhos. E resumidamente Paulo estava a dizer a Timóteo: meu filho, sempre existirão pessoas difíceis na vida da igreja. Ou tu irás tratar delas, ou elas irão tratar de ti e da igreja. Não te surpreendas com as coisas que irão surgir, porque onde há seres humanos, sempre existirá imperfeição. Sendo assim, com base nestes 9 versículos, nós podemos tirar 4 aplicações práticas para os dias de hoje. Em primeiro lugar, não se surpreenda, nós vivemos tempos difíceis. Timóteo muito provavelmente surpreendeu-se com aquilo que o ser humano era capaz de fazer e por causa disso teve momentos melancólicos como também de profunda tristeza. E isso teve consequências na sua vida física. Nós brevemente iremos falar sobre isso. Quando ficamos surpreendidos com aquilo que as pessoas são capazes de fazer, no fundo estamos a duvidar que nós também seríamos capazes de fazer a mesma coisa. As pessoas que não têm a sua vida resolvida nunca serão capazes de se relacionar com o próximo, quanto muito com Deus. Reparemos neste pormenor. A murmuração é a prova inequívoca
que ainda não encontramos satisfação na nossa vida. Infelizmente isso acontece muitas vezes no nosso dia-a-dia. Reclamamos de quase tudo, perdoem-me o exagero, mas parece que às vezes apenas encontramos coisas para protestarmos, ou com as coisas ou com as pessoas à nossa volta. E não, é verdade, encontramos esses motivos porque todos nós somos seres humanos e falhamos constantemente. Temos é que aprender a lidar com esses erros sem murmurar com a vida e com Deus. É muito fácil nós descobrirmos os erros na vida das outras pessoas. Muito fácil. Basta estar 5 minutos com elas. E na verdade há coisas que nos acontecem nesta terra, talvez para nos fazer lembrar que nós não somos daqui. Nós nunca veremos o céu aqui na terra, somente quando tudo for restaurado. No entanto, parece que há algo sempre em nós que temem dizer-nos que o céu é aqui. As pessoas revoltadas com a vida acham que a vida lhes deve algo e por isso andam sempre desanimadas. E as pessoas desanimadas estão sempre a dizer para si próprias: eu mereço mais. Gostava de ser como a outra pessoa. Queria ter o que o outro tem. Ele não me devia fazer isso, etc, etc, etc. Como é que Deus ficará ao ver-nos assim, sempre a reclamarmos, sempre a murmurarmos? Um pequeno teste. Quando foi a última vez que murmurou com a vida? Ou com as coisas que estão à sua volta? Quando foi a última vez que murmurou? E reclamou? Provavelmente vão dizer antes de chegarmos à igreja. Ou até na igreja, porque ouvi o pastor a dizer alguma coisa que não concordei. Ou com alguma pessoa lá em baixo. Nós somos murmuradores, reclamadores, por natureza. Então lembre-se, combatemos a murmuração com a gratidão. Porque quando aprendemos a ser gratos, perceberemos que aquilo que está reservado para aqueles que acreditam em Jesus como seu Salvador e Senhor é infinitamente superior àquilo que nos possa acontecer. É sempre uma questão de perspectiva. Quando perde o seu foco, perde a sua razão de existência e de viver. O verdadeiro consolo só há em Cristo. Logo, nunca pense que as pessoas serão capazes de preencher essa lacuna na sua vida. Se pensar assim, rapidamente perceberá que todos falharão e depois ficará triste e ficará deprimido, irá cair em murmuração até ficar doentio. Por isso, obrigado. Em segundo lugar, Cristo é o amor da nossa vida. Timóteo estava a lidar com pessoas que achavam que elas eram o amor das suas vidas. Será que nós pensamos assim? Se calhar achamos que são só os outros que escrevem livros com este título. Será que nós pensamos assim? Que somos o amor das nossas vidas? Vamos então tentar desmontar e perceber se de facto somos ou não. Em primeiro lugar, as pessoas que são o amor da sua vida não têm relacionamentos saudáveis com as pessoas à sua volta porque acham que tudo tem que girar em torno delas e à maneira delas. E de facto é impossível lidar com pessoas assim. Em segundo lugar, as pessoas que acham que são o amor da sua vida só querem Jesus quando Ele trouxer benefícios para a sua vida. Mas quando chegar a parte de perder o seu eu, quando chegar a parte de termos que mudar algo na nossa vida, nós não estamos dispostos e somos como o jovem rico e dizemos, não, agora chega, porque estás a entrar numa área que é minha, então eu viro para trás e sigo o meu rumo, porque eu sou o amor da minha vida. Porque não estamos dispostos a submeter-nos àquilo que a palavra de Deus diz. Então a ideia é esta. Chega a altura de mudar, então está na hora de desertar da vida cristã. Subtilmente, as igrejas estão a ser transformadas pela cultura. E isso só acontece quando deixam de pregar todo o conselho de Deus. Toda a Bíblia. As características do mundo estão a tornar-se cada vez mais as características da igreja.
por causa do abandono da pregação expositiva. E a pregação expositiva, rapidamente, é aquela que analisa o contexto, estuda o texto e então tira as verdades do texto para poder aplicar à sua vida. Por exemplo, o que acontece hoje em dia é o seguinte: as pessoas olham, abrem um versículo e olham para o versículo e dizem: o que é que nós pensamos sobre este versículo? O que é que o irmão acha sobre este versículo? Eu penso que é isto. Eu acho que é aquilo. Eu sinto que o texto me está a dizer isto. O meu coração leva-me a dizer que o texto diz isto. Mas, meus irmãos, nós não estamos aqui para os achismos. Nem percebemos o que é que vocês sentem sobre o texto bíblico ou o que é que eu sinto sobre o texto bíblico. Paul Washer, quando esteve cá, ele estava a dizer que quando um pregador chegasse ao púlpito e dissesse: meus irmãos, desculpem, hoje não vou pregar a mensagem, mas vou pregar aquilo que está no meu coração. Que as pessoas dissessem a esse pastor: olha, pastor, vá-se embora. Nós não queremos ouvir o que vai no seu coração, nós queremos ouvir o que está na palavra do Senhor Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, porque é ela que dá vida às pessoas. Então, deixemos de olhar para os textos bíblicos e: o que é que eu acho? Não, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos analisar o seu contexto, o que é que aquela palavra significava naquela altura, para então podermos tirar as aplicações para os dias de hoje. Daí eu ter às vezes algum receio de grupos de pessoas que se reúnem para estudar a Bíblia e ninguém estuda, ninguém faz o trabalho de casa e depois: o que é que tu sentes em relação a isto? Pregação expositiva. Pregação expositiva. Estudar o texto bíblico. O que é que significa? Qual era o contexto? O que é que esta palavra significa? Que aplicações é que nós podemos tirar para nós? É por causa deste tipo de mentalidades que a doutrina está a deixar, ou está a ser deixada de lado. Nós estamos a ver muitas pregações sem doutrina. Pregações que mexem o ego, faz-nos sentir bem, e as pessoas fazem isso, acham que a doutrina afasta as pessoas. Mas isso não é verdade, meus irmãos. A doutrina não mata a igreja. A falta de doutrina é que mata a igreja. A doutrina é o alicerce de tudo o que fazemos. E quando os alicerces são bons, podem vir as maiores tempestades, que nós continuaremos firmes, mesmo podendo ficar com algumas marcas. Paulo tinha esta noção, e foi por causa disto que exortou a Timóteo para nunca deixar de pregar as verdades do Evangelho. Para a semana nós iremos voltar a este ponto. Tudo na nossa vida tem de ser acerca de Cristo, porque nós somos de Cristo. Nós devemos tudo a quem nos deu a vida. Se for analisar a sua vida, onde é que pode ver a Cristo? Se formos analisar aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, onde é que nós podemos ver a Cristo? Em terceiro lugar, os problemas que surgem fora da igreja até a podem fortalecer, mas a rebelião dentro da igreja apenas irá enfraquecê-la. Muitas das vezes a igreja junta-se para orar porque está a passar por momentos difíceis. Isso faz com que a igreja cresça em maturidade, porque reconhece que precisa de Deus em todo o seu caminhar. Recordo-me com alguma emoção os tempos em que nós vivemos na igreja de Tondela, onde passámos por momentos difíceis, e recordo-me mesmo à frente do púlpito os jovens reunirem-se e de joelhos a pedirmos para que Deus nos ajudasse, porque os problemas que estávamos a enfrentar na igreja de Tondela eram bastante fortes. Então os problemas de fora ajudaram-nos a fortalecer as nossas vidas. No entanto, quando existe rebelião dentro da igreja, sempre irá enfraquecê-la. Até porque, se formos a ver bem, a rebelião, a maledicência, é uma arma com um silenciador. Não faz barulho, mas destrói todos os que estão à sua volta. Na época em que esta carta foi escrita, as pessoas andavam de casa em casa a dizer mal. Hoje, com as redes sociais e com as chamadas de telefone ou telemóveis gratuitas, torna-se muito mais fácil a crítica ao telefonarem uns para os outros e a dizer mal das coisas. A Bíblia diz para nós fugirmos dessas pessoas que não têm coragem de resolver os problemas de forma cristã e usam esses meios para murmurar. A reconciliação sempre se fez
olhos nos olhos. E é isso que nós somos chamados, é reconciliarmos com as pessoas, olhos nos olhos. Em último lugar, não se surpreenda, em Cristo há sempre esperança para uma nova vida. Não importa o seu passado, não importa aquilo que fez. Quando reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e reconhece que é uma pessoa pecadora, Deus irá olhar para si, irá ver o rosto de Cristo. Não importa de onde eu vim, porque sei para onde eu vou. Não importa se a minha caminhada vai ser dura, importa sim que o meu fim vai ser tranquilo. E habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Estaremos nós dispostos a olhar para Jesus e dizermos a Ele que queremos viver mais a nossa vida como Cristo? Que queremos que a nossa vida seja uma imagem, um reflexo visível do Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta? Que Deus nos ajude e que nós possamos dizer: Senhor Jesus, renova-me, já não quero ser igual. Põe em mim teu coração, porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Eu necessito mais de ti.